Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: fantasmas existem? Assombrações? Mula sem cabeça? Saci pererê? Isso existe? O que a Bíblia diz a respeito disso? Mas antes que eu comece, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão de algum tema, você pode deixar nos comentários também. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Fantasmas existem? Essa é a pergunta. Não. Fantasmas não existem. Os mortos não podem voltar para assombrar ninguém. É pecado invocar ou tentar estabelecer contato com fantasmas, porque você vai estar mexendo com entidades, demônios, seres e que têm poderes sobrenaturais, invisíveis aos nossos olhos. Tá? Então já deixar para você o alerta aí. Um fantasma é supostamente um espírito de um defunto, separado do corpo, que ainda tem contato com o mundo dos vivos. Bom, segundo essa afirmação do povo, tá? Que um fantasma é supostamente um espírito de um defunto separado do seu corpo, que ainda tem contato com o mundo dos vivos. E alguns dizem que vem puxar o pé, né? Que aparece, que assovia. Não é verdade? Então o pessoal comenta sobre isso aí. Eu, quando na idade de criança, o pessoal contava alguns casos, né? E a gente ficava ali atônitos, ouvindo aquilo e acreditando naquelas fantasias, naqueles folclores, nessas coisas temáticas, tá? Mas a Bíblia diz que os mortos não têm contato com os vivos. Não tem contato com os vivos. Fantasmas não existem, assombrações não existem. Não é dessa forma, não é desse jeito que o povo crê, que o povo acredita. Jó 7, de 9 a 10. Quem está morto não pode voltar. Então, se voltarmos um pouquinho aí para o Velho Testamento, Jó 7, 9 e 10 está dizendo sobre esse assunto, no quesito que quem morreu, morreu. Não tem como voltar atrás. Tá certo? Então vamos lá. A Bíblia ensina que depois da morte enfrentamos o juízo de Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, diz que depois que uma pessoa parte desta, não há condição de voltar. A morte é só uma vez. Depois disso, o juízo de Deus sobre aquela pessoa. Está lá, onde é que está essa passagem? Hebreus 9, 27 e 28. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. É sim, sim, não, não. Não tem purgatório, não tem meio termo, não tem crendices, nada. O que importa é o que nós temos aqui escrito na Bíblia, o que Deus está falando conosco. Olha que interessante. Tem uma parábola, não sei se você já ouviu, a parábola do rico e de Lázaro. A parábola do rico e de Lázaro nos conta o seguinte fato. O homem rico, na parábola do rico e de Lázaro, o homem rico que estava no inferno pediu que Abraão mandasse Lázaro, que estava no céu, e seus irmãos, para avisar que mudassem de vida, que mudassem de fé, de atitude, com relação às coisas espirituais, com relação às coisas dessa terra, em relação aos céus, em relação ao inferno. Mas Abraão disse que enviar um morto de volta à terra não iria mudar a atitude de seus irmãos, ainda que isso fosse possível. Ainda que isso fosse possível, não mudaria a atitude de muitas pessoas, principalmente do seu meio ali, da sua parentela. Lucas 16, 29 ao 31. Depois você volta o vídeo e dá uma olhadinha na sua Bíblia. Fica claro que o rico não podia evitar ao sair do inferno. Não havia possibilidade alguma, ainda que fosse possível. Por isso, não existem fantasmas ruins e que voltam para assombrar. Não existem fantasmas ruins
que voltam para assombrar. Muito menos um fantasminha bom. Tá certo? Então aqui, a parábola também revela que Deus não usa os mortos para ajudar. Fantasmas bons também não existem. Ok? Fantasma na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se há algum conceito, alguma base? O que a Bíblia diz a respeito? Vamos lá? Deus proibiu toda a prática que tenta estabelecer contato com os mortos. Deus proibiu desde o Velho Testamento toda a prática que tenta estabelecer contato com os mortos. Isso inclui invocar fantasmas, assombrações ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não devemos pôr nossa confiança nos mortos. Eles não nos podem ajudar mais. Se você, enquanto está vivo, você pode ajudar uma pessoa. Você pode interceder a Deus pela vida dela. Você pode tentar ajudar aconselhando, trazendo uma palavra, um socorro, um conforto, quanto à questão da humanidade, do amor, da fraternidade. Isso nós podemos fazer e devemos fazer, independente de sua crença, de sua religião. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Quando precisamos de ajuda, devemos procurar quem? Deus. Não é outro ser não, viu? Deus. E você vai fazer isso por intermédio de Jesus. Ok? A nossa ligação com Deus, o Pai, é Jesus, o Filho. E fora isso, é engano, é engodo, é falácia, é coisas vãs, são teorias hipotéticas. É o conto da carochinha. Então vamos lá. O único relato de um fantasma na Bíblia foi quando o rei Saul consultou um médium que invocou o falecido profeta Samuel. Essa passagem, alguns já conhecem, outros não, mas é uma passagem de o rei Saul, quando ele começou o seu governo, ele era contra todo tipo de invocação do mal, invocação de pós-ídolos, invocação de fantasma, de necromancia, de consultar os mortos. Ele era contra isso. Mas depois de algum tempo, quando ele chegou numa idade adulta, ele se desviou da verdade, da lei de Deus, da Torá, do Pentateuco. Tá? E o que ele fez? Ele foi consultar uma médium. Tá? Ele foi consultar uma médium que queria falar com Samuel. O profeta Samuel, né, já havia morrido, falecido. E ele queria conselhos do profeta. Ele não ouvia o profeta, não estava nem aí com o profeta, enquanto o profeta estava vivo. Depois que o profeta morreu, foi embora para Deus, acabou, Zefini. Ele ficou sem orientação, porque era o profeta que orientava o rei, a mando de Deus, como um instrumento, como alguém que foi consagrado para direcionar as coisas do rei. Tá? Então isso foi algo que aconteceu. Então a Bíblia diz que esse fato lhe custou muito caro. Porque apareceu lá um demônio, um negócio estranho, tá certo? Para poder trazer uma palavra para ele, mas já não era mais o profeta, porque o profeta já havia morrido. Mas trouxe a voz e talvez ali um conselho de um demônio, de um espírito. Então a invocação dos mortos, a invocação dos espíritos, é isso que acontece. Então você não deve fazer isso, isso é uma prática condenável e é pecado. Vamos lá. Outro caso em que os mortos apareceram aos vivos foi durante a transfiguração. É uma outra história. Veja bem. Jesus tinha subido a um monte com 3 discípulos. Lá, ele foi transfigurado e seu rosto brilhou como o sol. Apareceram Moisés e Elias, que tinham morrido séculos antes, e conversavam com Jesus. Marcos 9, 2 a 4. Eles apareceram ressuscitados em glória, como a Bíblia promete que todos nós, ou todo o que crê, seremos. Olha a diferença. Não eram fantasmas,
Eles vinham como representação profética, de cargo de profecia, de comando e direção e governo. Vieram para consolar, para confirmar. Tá certo? É bem diferente. É outra história, né? Então lá, eles também não conversaram com os discípulos, apenas com Jesus, que é Deus. Então, você possa ter essa compreensão, tá? Então, o que é isso? Isso é invenção, é engodo. Muitas das vezes é um distúrbio mental, são questões demoníacas que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com esse mundo nosso. Apesar de os demônios estarem fazendo parte desse sistema, mas quando você invoca alguma coisa nesse sentido, você está invocando o mal, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Em outros vídeos nós traremos um pouco mais sobre esse assunto, mas acho que já deu para você entender ou ter uma noção. Beleza? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.